Olá, pessoal, tudo bem? Queria primeiramente agradecer a presença de vocês aqui para a gente conversar um pouquinho no nosso quarto seminário Mostra de Dança Dancep. O Dancep é um programa de ensino de dança que busca levar a dança às pessoas e que elas possam olhar o mundo pelo movimento. E esse ano, no nosso seminário, a gente está conversando um pouquinho, a gente vai refletir de que forma que a gente pode dançar nos próximos 10 anos para mover o mundo. De que forma nós podemos fazer da arte, do corpo e do movimento uma potência para pensar as ODS, os Objetivos Sustentáveis de Desenvolvimento. Então, a gente tem a honra aqui de ter nesse seminário, nessa mesa, juntamente com a professora Adriana, que vai fazer a mediação aqui comigo, né? A Kelly e a professora Maria Silva. Muito obrigado pela gentileza de vocês em estarem contribuindo aí com a gente para que a gente possa fazer esse momento de reflexão, de conversa, e que a gente possa chegar nos nossos estudantes, professores, professoras, e todos os apaixonados pela arte do movimento também. Muito obrigado. Bom dia, grata professora Maria Silvia, Kelly. Eu vou iniciar, então, as apresentações das nossas convidadas, né, com a professora Maria Silvia, que é secretária municipal da Educação de Curitiba, secretária de articulação da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado do Paraná, é doutora em educação pela PUC, pedagoga e especialista em psicopedagogia e psicomotricidade relacional. A professora Maria Silvia também é professora adjunta no Departamento de Educação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, é pesquisadora do Grupo de Pesquisa Transmutare, com ênfase em estudos sobre o desenvolvimento profissional docente, é membro do Grupo de Pesquisa Praxis Educativa, é editora-chefe da revista Veredas e integrante do Conselho de Desenvolvimento Profissional da Associação Nacional de Educação Básica Híbrida. A Kelly Bruniani é mestranda em Comunicação e Práticas de Consumo, é pós-graduada em Projetos Sustentáveis e Mercado de Carbono pela Universidade Federal do Paraná e é presidente do Instituto Sueco-Brasileiro de Economia Circular e Desenvolvimento Sustentável, gerente de projetos internacionais, é participante ativa de agendas nacionais e internacionais sobre mudanças climáticas, economia circular, consumo sustentável desde 2015, e atua também facilitando discussões sobre o consumo sustentável, com um olhar focado na geração de resíduos, na não geração de resíduos. Suas alianças são com países latinos, norte-europeus, norte-americanos, e mais intensamente com os nórdicos. Então, o seu papel é promover políticas públicas e privadas de transição para a economia circular e, para isso, organiza missões, capacitações e fóruns de discussão. Então, o Instituto é uma associação civil sem fins lucrativos e focada na promoção dos ODS, mais especificamente ODS 12, e a não geração de resíduos. Então, seja muito bem-vinda, Kelly, muito bem-vinda, professora. Iniciamos agora a nossa conversa, o professor Fernando vai dar o encaminhamento. Queria iniciar, então, a nossa conversa com a professora Maria Silvia. Então, queria só perguntar para você, professora, como construir na escola uma comunidade de aprendizagem voltada para o desenvolvimento de uma educação sustentável? E quais as práticas que a educação municipal tem desenvolvido para promover o ensino voltado para a sustentabilidade? Então, queria te deixar aí livre para a gente poder conversar um pouquinho que práticas são essas e como que a Prefeitura Municipal de Curitiba vem pensando esses caminhos. Então, vamos lá. Quero agradecer esse convite tão generoso da Adriana, estar com vocês, Fernando, Kelly e todo esse grupo aí, esse seleto grupo, né, que me provoca a falar dessas questões relacionadas à sustentabilidade. A sua pergunta requer de mim uma resposta histórica. Eu não posso falar que as crianças e os profissionais da cidade de Curitiba aprenderam a trabalhar com sustentabilidade o ano passado,
ou na gestão de ano X. Essa é uma aprendizagem histórica. É uma aprendizagem que vem vindo ao longo do tempo, com várias gestões responsáveis pela cidade de Curitiba, com este olhar focado para a sustentabilidade. Então, o que nós colhemos hoje em Curitiba e continuamos trabalhando com um olhar crítico relacionado à educação para a sustentabilidade, faz parte do movimento dialético da educação, que sempre nós vamos trazer as contradições necessárias para que nós possamos evoluir, mas isto não quer dizer que a aprendizagem relacionada com as questões que nos deixam mais próximos a nós mesmos, à nossa vida, ao nosso entorno, às nossas relações, a relação que nós temos com o nosso meio, com o meio ambiente, com o meio que está um pouco mais distante, ou seja, as relações locais e as relações globais, sejam uma aprendizagem nova. Ela deve ser uma aprendizagem reiterada, porque, como todas as outras, cada vez que nós falamos desta temática, nós temos algum tipo de despertar para ela, porque nós vamos nos ampliando nas nossas totalidades e vamos entendendo outros lados desse mesmo tema que nós ainda não tínhamos tido a capacidade de enxergar, porque a nossa totalidade ainda não tinha nos dado a permissão de enxergar aquele novo pedaço, aquela outra parte, aquele outro lado que nós ainda não tínhamos aprendido do tema. É assim que nós trabalhamos com o conhecimento, seja ele da sustentabilidade ou de qualquer outra área que nós trabalhamos na perspectiva curricular. Agora, essa perspectiva da sustentabilidade, eu quero trazer aqui uma frase que eu carrego em mim, e ela faz parte da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, e eu já tinha uma relação com a rede desde quando nós trabalhamos essa temática aqui em Curitiba, que está no prefácio do livro do Fritjof Capra, que se chama Alfabetização Ecológica, escrito pelo David Orr, quando ele diz que toda sala de aula deveria estar ligada à vida, à teia da vida. Toda sala de aula deveria estar ligada à teia da vida. Esta relação com a teia da vida, ela é muito complexa, porque a vida é complexa, né? Então, entender essa pertença em todas as suas dimensões, e nós nos utilizamos muito dessa compreensão voltada a essa pertença, pautada, por exemplo, no Uri Bronfenbrenner, quando ele fala de todas as camadas desse pertencimento, né? Que esse pertencimento começa, em primeiro lugar, conosco, né? Qual é o entendimento que nós temos da nossa vida, do nosso dia a dia, da preservação que nós temos com a nossa vida, com o nosso estado, né, de vida e os cuidados que temos conosco. Porque com este primeiro autocuidado que nós manifestamos o cuidado com as pessoas. É o cuidado que nós temos com esta relação que começa conosco, que nós vamos ter com as pessoas. E assim sucessivamente. Então, não foi sempre assim o entendimento da sustentabilidade. Nós iniciamos um entendimento há algum tempo atrás, e isso não é uma culpa de Curitiba, isso foi um entendimento relacionado à educação ambiental, de que, por exemplo, eu me lembro como professora, sou professora há 35 anos, né? Acho que tinha uma lógica assim, vamos preservar o mico-leão dourado porque ele está em extinção.
Mas o mico-leão-dourado estava lá longe, ninguém nem sabia, as crianças não sabiam qual era o mico-leão-dourado. Você precisa primeiro preservar a você, preservar o seu entorno, preservar os rios que estão próximos a você, entender que existe uma fauna e uma flora muito próxima aonde você vive e entender que também pode existir o mico-leão-dourado, como muitos outros animais que merecem todo o nosso respeito. Então, essa perspectiva do pertencimento ela é fundamental. E é aqui que eu quero chegar a alguns avanços que nós tivemos na cidade de Curitiba, perpassando pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, dos quais nós somos signatários e que estão completamente absorvidos no que nós temos como um propósito curricular, que é a temática com cidades educadoras. Então, nós somos signatários ao trabalho e a essa perspectiva de sermos uma cidade educadora. O movimento de cidades educadoras nasce em 1990, em Barcelona, todo ele pautado pelos documentos produzidos pela ONU e pela Unesco. São 5 principais documentos que tratam eles dos direitos universais do homem e assim por diante, né? E que tem uma relação intrínseca com os ODS. Mas eles não vão diretamente nessa perspectiva de falar o ODS 1, o ODS 4, que é o ODS específico da educação. Enfim, ele tem uma perspectiva um pouco mais palatável, eu diria para vocês, um pouco mais traduzida, inclusive para essa perspectiva curricular. Isso não quer dizer que nós abandonamos, em hipótese alguma, todo o trabalho com os ODS. Eles estão completamente absorvidos e traduzidos dentro da nossa educação formal, da não formal e da informal, de tudo que nós temos a condição de trabalhar na perspectiva curricular da cidade de Curitiba. No entanto, nós somos signatários, sim, e recebemos este selo de uma cidade educadora em 2019, e isso nos dá também a lição de trabalharmos a Carta das Cidades Educadoras. Está aqui, deixa eu apresentar a vocês. Esta carta tem 20 princípios que eu acho muito interessante que sejam conhecidos por todos, e 3 princípios. O direito à cidade educadora, e aí nesse direito à cidade educadora, a educação inclusiva ao longo da vida, a política educativa ampla, a diversidade e não discriminação, o acesso à cultura, o diálogo intergeracional, que, se vocês observarem, são princípios todos relacionados aos ODS, né? O compromisso da cidade, que é um segundo princípio, que é o conhecimento do território, o acesso à informação, a governança e a participação dos cidadãos, o acompanhamento e melhoria contínua, ou seja, ser uma cidade educadora é ter a consciência de que você jamais está pronto. Jamais. Nós estamos em constante diálogo, observação, trabalho, discussão, perguntas, busca, para ampliar esta totalidade, né? Nós vamos sempre ampliando as totalidades nessa perspectiva dialética de encontrar as contradições e poder enxergar novas possibilidades dos temas que são afetos a essa perspectiva. A identidade da cidade, o espaço público habitável, a adequação dos equipamentos e serviços municipais, a sustentabilidade. É um dos eixos do compromisso da cidade. E o terceiro eixo, que é estar ao serviço integral das pessoas, que está relacionado à promoção da saúde, à formação de agentes educativos, à orientação e inserção laboral inclusiva, inclusão e coesão social, corresponsabilidade contra as desigualdades,
promoção do associativismo e do voluntariado, e a educação para uma cidadania democrática e global. Então, resumindo, né, os 3 eixos dos 20 princípios da nossa carta que rege esse trabalho e que nos dá o pleno processo identitário curricular da educação de Curitiba, que tem como eixo, sim, a sustentabilidade. Eu poderia discorrer muitas ações que acontecem no cotidiano das nossas unidades, como, por exemplo, ontem mesmo eu fui visitar uma das nossas unidades que ganha agora uma estação pluviométrica com robô para fazer um aferimento, né, de toda essa questão relacionada às chuvas na cidade de Curitiba, numa região próxima a alguns rios, lá no nosso Alto Boqueirão, e que passa não só a fazer esta aferição com um robô completamente sustentável aí, né? E com toda essa lógica dessa linguagem de programação e com toda a perspectiva da inovação, mas é também colocar toda esta comunidade como agente da inovação e agente da sustentabilidade. É colocar toda essa comunidade também para pensar como é que eles reciclam, como é que eles se organizam nos seus locais, o que eles guardam, o que eles renovam. Há ali uma problemática de algumas famílias acumularem muitos resíduos, o que, por exemplo, no momento de grandes chuvas, tudo aquilo vai para esses rios. Então, nós, com esta estação, passamos a ser agentes de completa educação, não só dessas crianças, mas de uma educação comunitária. E, obviamente, dentro do que nós estamos falando da economia circular, né? Então, eu trago aqui um exemplo que é fundamental para esse entendimento. Não sei se eu me fiz claro, não sei nem se vocês estão me ouvindo, porque a imagem de vocês está congeladinha para mim. Então, tá bom. Estamos sim, que bacana. Então, esse é um dos exemplos, né? Uma das questões que eu posso trazer, que está presente no dia a dia das nossas unidades, como várias outras, né? Em muitas, eu diria assim, todas as nossas unidades têm ações que geram esse tipo de reflexão e que estão relacionadas com questões do seu cotidiano, do seu entorno, das suas necessidades, né? Essa que eu disse está lá no Alto Boqueirão. Na Matriz tem outras necessidades, em Santa Felicidade outras, enfim, dentro do seu, da sua regionalidade, né? Eles vão trabalhar com esta dimensão desta relação da sala de aula com a teia da vida. Eu acho que isso é o de principal que eu tenho a falar nesse momento, e abro aqui para as perguntas, para as discussões, para outras questões que vocês queiram me trazer. Olha que interessante esses exemplos que a senhora nos trouxe, que a gente consegue verificar principalmente essa relação da totalidade, né? De pensar não só a educação ambiental, a sustentabilidade, mas a formação do ser humano. Eu gosto muito da pessoa humana na sua totalidade, respeitando as diferentes camadas do saber, do conhecimento, e fazendo com que o processo educativo, na sua complexidade, chegue às pessoas, seja de quem está inserido dentro da escola, mas a sua comunidade, o seu entorno, nesse fluxo contínuo, no qual a educação ela vai se constituindo no processo como um todo, né? Muito bacana, obrigado aí por compartilhar conosco essas experiências, e eu até fiquei curioso, professor, antes de passar para a professora Adriana, a questão que pontos que vocês constroem com a formação dos docentes em relação a essas práticas. Isso seria bem interessante a gente também trazer um pouquinho, como é que é pensado também essas práticas na formação dos professores e professoras.
Certo. Nós temos um núcleo de educação ambiental na Secretaria Municipal da Educação, que faz uma gestão, eu não diria, ela não é vertical, mas ela cuida de todas as unidades para que esse conhecimento seja efetivamente circular, para que essas discussões aconteçam de maneira dialética entre a rede, né, entre secretaria, núcleos, unidades, e, portanto, faça essa circularidade das temáticas, né? Esse diálogo aconteça de maneira crescente, as práticas sejam repertoriadas entre uma unidade e outra, entre, enfim, práticas de gestão, que isso que se assegure, né, esse processo de registro e de repertório, deixa eu achar a palavra correta, de troca mesmo entre, né, os pares. Acho que isso é muito importante que seja dito. E nós temos um programa de desenvolvimento profissional que assegura essa perspectiva formativa. Então, no programa Veredas Formativas, estes cursos, oficinas, workshops, enfim, são promovidos pelos profissionais responsáveis, né, por essas práticas, e que levam, então, esse processo adiante, né? Agora, eu acho importante dizer que isso é muito grande, isso não está somente dentro da Secretaria Municipal da Educação. Acho que tem articulações com várias instâncias. É um trabalho muito intersetorial. É com a Secretaria de Meio Ambiente, é com a Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, é um trabalho direto com as hortas comunitárias. Acho que tem um trabalho de relações muito complexo. Tá? Isso é importante dizer, porque senão fica discurso, entende? Você tem que colocar as pessoas nesse processo prático. Elas precisam se sentir partícipes dessas questões todas, para ter exatamente o sentimento de pertença. Se você não tiver o sentimento de pertença, isso dali fica, mas isso não é meu, isso daí é lá daquele SEMEI, isso daí é lá daquela professora que faz a horta. Então, não fica como meu. Você precisa se sentir partícipe daquilo ali, né? Então, todos esses processos, a gente procura fazer de maneira muito reflexiva para que as pessoas se sintam extremamente pertencentes e, obviamente, isso muda e amplia essa perspectiva da sustentabilidade, da economia circular, das ações da comunidade escola mais perto de você, das hortas sustentáveis, enfim, de todo esse processo que vem sendo cuidadosamente trabalhado, ampliado e dado generosamente a todas as pessoas que participam conosco, né? Eu faço aqui publicamente um agradecimento a todos que se permitem essas experiências tão ricas e tão bonitas que são feitas por pessoas com esse olhar de cuidado para a água, para a terra, para as pessoas, para as relações, né? E, enfim, permitem essas experiências generosas. Obrigada, professora Maria Silvia. Eu acho que a professora traz algo que eu acho que é fundamental, né? Não tem como dissociar a questão da teoria, da prática, elas estão interligadas, não dá para separar a vida, né, vivida, o nosso cotidiano, do que está na vida da escola, né? Cada vez mais a gente precisa pensar, né, numa escola com a vida vivida, com aquilo que nós temos do cotidiano, né? Que essas práticas, né, como a senhora colocou, a questão da teia da vida, né, do carro, para isso é fundamental. A gente não pode dissociar, né, o nosso trabalho dessa vida, né, e a vida é um princípio, e isso a gente não pode esquecer. Então, é fundamental, e pensando nessa questão, né, dessa vida vivida, né, que eu passo a palavra para a Kelly, né, pensando nessa nossa mesa, que são as possibilidades de uma educação voltada para a economia circular, o desenvolvimento sustentável.
a partir daquilo que você vive, Kelly, quais são os impactos assim, sociais que envolvem, né, uma educação voltada para a economia circular, e quais práticas, né, possibilitam, né, essa construção de uma cultura sustentável? Oi, Adriana, Fernando, professora Maria. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade desse fórum de fala, né, desse momento, e eu acho que eu vou começar a contar um pouco sobre isso, Adri, através da própria teia da vida, né? Eu sou egressa das escolas municipais, dos colégios públicos de Curitiba, no Paraná. Estudei no Colégio da Polícia Militar, né, do Paraná, na minha segundo grau, enfim, e tudo isso constrói a nossa história. Então, acho que o começo é colocar o primeiro tijolinho, falando de como que é importante esse cuidado da educação, esse planejamento, esses inputs que a gente recebe, né, dentro da nossa cidade, enfim, por quê, né? Eu fui, na minha maturidade de carreira, para dentro da coordenação de relações institucionais da UVR, né, da Unidade de Valorização de Recicláveis de Curitiba em 2015, e olha que interessante, né, falando da nossa construção como história, como cidade, como Estado, como nação, a delegação da Agência de Proteção Ambiental da Suécia foi para logo ali, para colocar em campo a cooperação entre Brasil e Suécia. Olha que importante, né, dentro de uma nação, eles escolheram uma cidade, que foi Curitiba, e eu estava lá, né, naquele momento, preparada por todo esse ensino que eu tive, né, família Folha, entender como é que funciona, e, enfim, a gente teve a primeira, né, conhecimento lá, a gente se apresentou, naquele momento eu tinha naquela posição, e a nossa sinergia foi tão grande que eu acabei me tornando consultora local do governo da Suécia para essas questões no Brasil. Então, eu olhei com eles organismos públicos, né, eles já tinham uma assinatura ministério, mas eu acabei articulando, né, aquelas outros atores necessários ali para que uma cooperação saia do papel e se torne projetos, e se torne, né, ações em campo, enfim. A Suécia, ela acabou tendo, claro, todo um caminho de desenvolvimento, né, de planos de ação, olhou o que era necessário, e eu caminhei com eles esse caminho, aqui dentro do Brasil, né, desde 2015, 2017, missões internacionais, aqui, lá, a gente foi juntando esse grupo, né, e foi quando culminou em algumas ações de campo já, né, eles identificaram o quê, né, que quando a gente está falando no tópico principal que eu toco, né, que é a não geração de resíduos, a gente precisa entender o que é o resíduo, como é que ele acontece, o que a gente joga fora, por que a gente joga fora, a gente precisa entender, a gente precisa quebrar essa barreira de que ele é uma coisa que a gente não quer olhar, tá lá, joguei fora, paciência, para uma coisa que a gente internaliza e pensa, nossa, como que eu posso entender isso melhor para poder evitar, né? Então, aí a gente começou numa, como é que eu posso dizer, simbiose cultural extremamente interessante, né? Porque eu aprendi um pouco mais da cultura sueca e eu permiti que eles olhassem um pouco mais de perto a nossa cultura, né? Expondo eles a diversos grupos, diversos jeitos de pensar, enfim, né? Como que isso se construía, afinal, no Brasil. Eles precisavam nos entender para poder cooperar também, né? Para que fosse legítimo, para que não fosse algo imposto, né? É o jeito de ser o logum, que a gente chama sueco, que é um jeito de ser equilibrado, não é muito, não é pouco, é um ponto de equilíbrio, não é mais, não é menos, né? Se lá para eles o suficiente é ótimo, aqui a gente ainda está no mais, é melhor. Então, foram diversas, isso envolve a gente culturalmente de uma maneira muito intensa. Então, nessa jornada de conhecimento entre países, e foram se colocando modos de pôr em prática isso, o que precisava, o que a Suécia podia trocar com o Brasil em termos de conhecimento, como ela poderia fazer isso, quais ferramentas a gente usaria para isso, né? Quando a gente está falando de uma cooperação bilateral, é algo bem denso, extenso, né? Ainda mais num Brasil como o nosso, né? Extremamente diverso culturalmente, enfim. Então, foi muito legal, porque isso foi um exercício de entender o outro, com base no que eu recebi aqui de Curitiba, Paraná, né, tendo mais suscetibilidade para entender a mesma linguagem que eles estavam falando, as mesmas questões. Eles me proporcionaram estar em mesas internacionais muito importantes, em Washington, os grandes bancos, entender para onde que esse público estava olhando, né? Se aqui no Curitiba a gente já
fazia lá a separação de recicláveis há 25 anos, que era quando eu estava acompanhando, e a gente ainda tinha ali um índice de desperdício de 40%, então a gente ainda jogava errado. Para onde que esse pessoal que estava fazendo certo estava olhando? O que eles estavam fazendo de diferente? Então, acho que essa foi a grande jornada, né? E criar pontos aqui. Como é que a gente adquirir tudo, esse conhecimento, como é que a gente repassa? Né? Então, eu acho que essa é a grande jornada, e o ISB, o Instituto Sueco Brasileiro de Economia Circular e Desenvolvimento Sustentável, do qual hoje eu sou presidente, né, devido a toda essa história, ele tem essa intenção, né, de extrapolar só as instituições que já estavam junto para outros públicos. Aí, quando você me pergunta qual que é a importância, né, como que funciona a educação nisso, eu pude olhar um pouco mais de perto de como a Suécia educa, né, e como a gente educa aqui, mas eu posso te dizer que a maior questão que envolve tudo isso são os valores que se passam nesse momento de educação, né? Bem isso que a professora falou, esse pertencimento. Quando a gente sai consumir, e hoje, claro, o Instituto, ele olha muito para... A gente tem várias questões de sustentabilidade e gestão de resíduos, ponto. Desde tratamento de resíduo, horta, compostagem, mas quando eu trouxe da Suécia o conceito de não geração, era extremamente novo. Quando a gente trouxe, né, absorvi o conceito deles, trouxe na pirâmide sustentável do resíduo, o que a gente tem lá embaixo? A destinação do resíduo, um pouquinho mais para cima, o tratamento do resíduo. E a gente tem lá no topinho a não geração, a redução, reutilização e reciclagem está no meio. Então, aqui no Brasil, a gente costuma muito olhar mais para a base dessa pirâmide, porque a gente tem problemas colossais. E eles já estavam olhando lá para cima. E como que a gente transporta esse conhecimento para cá? Até essa dúvida. Quando a gente começava a falar, por exemplo, né, eles identificaram o desperdício de alimento como um ponto-chave. Como que a gente fala para não gerar resíduos? As pessoas, mas eu composto. Mas a gente ali já gerou. A gente precisa falar de não gerar. A gente está falando de novos processos, novos modelos de negócio, digitalização, são outras searas de negócios. Né? E isso ainda era meio difícil de colocar no Brasil, porque você tinha uma tendência de olhar para onde você sempre olha. E aí que vem as questões que eu trago, né? E acabo hoje estudando no meu mestrado as questões de práticas de consumo e comunicação, porque é onde a gente para. Como é que a gente passa significado para as pessoas? Como que se constrói esse novo significado de economia circular? Porque era isso que acontecia. No começo, as pessoas não significavam isso aqui necessariamente. Né? As pessoas ainda olhavam, reciclagem, mas a gente já estava falando de outras questões. A gente já estava falando de economia circular, de não olhar mais resíduo. Então, agora não é mais gestão de resíduo, agora é gestão de recurso. Né? E como que você passa essa história para as pessoas? Então, claro, uma das questões hoje que eu estudo com afinco é a questão da própria mentalidade brasileira da abundância, que foi identificada por diversas agências de pesquisa, Embrapa, inclusive, aqui no Brasil, que aponta que a gente gosta de ter bastante. Né? Esse é um jeito de pensar brasileiro. Eu quero muito, eu quero quanto mais melhor, e é assim, completamente diferente lá do Logum, sueco, enfim. E como que a gente mexe com isso? Hoje eu estudo mais a fundo como que a gente constrói esse significado da abundância para entender se a gente consegue, lá no fundo, combater o desperdício, não gerar resíduos, enfim, né? Então, por quê? Porque quando a gente sai para comprar, a gente não sai sozinho. Eu falo assim, né? Eu estudo muito proximamente da antropologia econômica, né? A geração de significado, a construção coletiva do consumo, na verdade. Né? O que acontece? Quando você, como consumidor, e a gente não consome só bens finais, né? A gente consome conteúdo, experiência, a gente consome diversas coisas a todo tempo, a gente é colocado para fazer uma seleção do que a gente vai comprar por quê, de maneira constante. O que define o jeito que a gente vai ser como consumidor, né? As nossas práticas de consumo, os valores que foram construídos conosco, na nossa memória cultural, que ela é coletiva, né? Isso que a professora falou, o pertencimento. Então, quando eu consumo, eu exponho esse meu significado e participo de um grupo. Então, não é tão fácil você falar para as pessoas, não é só falar assim, olha, para de comprar. Porque não é essa questão, ou olha, a gente está na economia circular agora, e agora eu preciso que você faça diferente. Não, a gente tem que criar pontes de significação, criar uma nova história. É isso que a gente precisa criar, uma nova memória social, uma nova memória coletiva. E para isso a gente precisa contar com a educação, com os educadores e com a arte.
né? Porque quando a gente fala de sensibilizar alguém para um novo olhar, a gente está falando em criar pontos de afeto, a trazer para esse coletivo, que isso que acontece, né? Quando você perde a conexão com a tua comunidade, com a tua arena de coletividade, entende que todo mundo sente junto, está todo mundo dentro do mesmo ambiente, sofrendo as mesmas consequências, se você perde isso e acha que jogar o teu lixo na rua não é nada, né? A jogar uma comida fora, né? Até parece que vai fazer a diferença, a gente faz. Então, eu acho que é essa mensagem que a gente precisa construir, quando a gente fala de como que a educação se conecta a tudo isso, é construindo essas pontes de significado, é construindo arenas de confiança, é construindo aplicação de conhecimento, como a professora falou, né? Então, é reconstruindo essa história, reconstruindo essa memória, para que a economia circular realmente tenha um significado, e você não faça porque você tem que fazer, você faça porque você compreendeu. Uma das questões principais que eu enfrentei também nessas questões, né, de não geração de resíduos, quando você fala sustentabilidade na Suécia, o pacote econômico, social e ambiental é em conjunto, eles significam isso no conjunto. Para eles nem existe essa questão separada, vamos olhar o social, agora vamos olhar o ambiental, agora nós vamos olhar o econômico. Não, isso tudo está significado nesse conjunto. Isso é muito importante da gente trazer, a gente traz com práticas, né? Práticas de educação, coloca as pessoas para pensarem, né? Cria arenas de senso crítico, isso é super importante, entender o que está acontecendo, entender, isso que eles falam, né, a gente precisa olhar o que a gente está gerando de resíduo, sem o tabu de olhar lá no lixo, que eu não quero olhar, que isso não é meu, isso não me pertence, porque ele pertence, para a gente poder fazer esse caminho ao contrário e colocar, né, gerar essa discussão ali para os estudantes, para os professores, essas pontes para que eles possam exemplificar e criar realmente uma nova realidade. Se é possível, a gente constrói essa semântica, né, coletivamente, por mais que você pense que, meu Deus, não muda. A gente é um problema muito grande, a geração de resíduos é um problema muito grande. A gente não vai conseguir, não, quando a gente pensa em legitimidade, né, em novos valores, quando você conseguiu permear isso, a educação é uma ótima ferramenta, assim como a arte também ajuda nessa afetividade, nessa descristalização, assim, do coletivo, a gente tem, sim, essa capacidade de tornar isso melhor. Quando você me pergunta, Adriana, sobre práticas, né, o que a gente pode fazer, né, o Instituto, ele acaba, claro, o que a gente pensa? Que a gente precisa comentar isso, contar essa história, porque isso é uma grande verdade, né, pessoal? A gente vive de escutar histórias, contar experiências, histórias, cases de sucesso, mas cases que também não tiveram sucesso. Isso a Suécia é muito boa, né? A gente conta também o que deu errado, para que o próximo que vier, a gente deixe um legado positivo e que ele possa sair um passo à frente, né? A Suécia saiu de um país extremamente poluído para um não poluído em 30 anos. Né, com recuperação de rios, com esse olhar mais sustentável, com ícones que eles têm hoje de sustentabilidade, né? Hoje eles aterram 1% do seu resíduo e eles estão amplamente olhando para a não geração, por quê? Porque gera mais trabalho e renda, porque gera novos mercados, porque isso é possível economicamente, né? Não só socialmente, enfim, mas é naquele conjunto que eles veem. Então, por que não olhar para isso, né? Então, a gente também tem que percorrer esse caminho, pensar nesse legado positivo, né? E para isso, o que a gente trouxe, né, no WISB? A gente trouxe um programa, inclusive aberto, né? Deixo aqui aberta a parceria não formação, posso dizer assim, mas de suporte para os professores. Então, para eles entenderem um pouco dessa jornada, como que acontece, e eles também podem fazer essas pontes direto com a Suécia, né? A gente traz os cases das escolas, mas o principal de tudo, a gente promove arenas de discussão entre pares, com experiências super diferentes, mas que têm o mesmo foco, que é olhar para esse novo consumidor, essa formação dessa nova realidade dentro de uma economia circular e desenvolvimento sustentável possível, né? Cada um ao seu tempo, no seu ritmo e conforme o seu local. Então, aí, começando localmente, né, a gente promove, esse é o programa Blue, que a gente chama, a gente promove tanto para os alunos de graduação, pós-graduação lato sensu, e para os professores, tá? Ensino médio e fundamental, que a gente vê que eles podem, no sentido deles promoverem alguma atividade extracurricular, ou como que a gente pode agregar isso, ajuda eles a construir alguns planos,
enfim, né, promove tanto uma agenda, tanto para entender melhor a economia circular, em parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que é uma das universidades mais à frente nisso no Brasil, quanto para as questões do próprio ODS 12, né, que é o ODS que a gente trata com mais afinco, sabendo que todos eles se conectam, se tocam, né, até um certo ponto. E quando vocês me fizeram o convite, eu falei, né, inclusive comentei com vocês da importância dessa questão de estar conectado com a arte, que é um grande mobilizador. Eu acho que era isso que eu tinha para o momento. Por favor, qualquer dúvida, me avise. Bacana, Kelly, que experiência bacana, né? Que legal a gente ter acesso a essas informações e que a gente possa criar essa teia entre nós que estamos aqui nessa conversa agora, mas que a gente se conecte por diferentes fios com outros estudantes, outros profissionais, outras áreas, criando, assim como a professora Maria nos trouxe, uma grande rede, uma rede no qual essa educação do olhar, do sensível, essa forma de olhar o mundo se reconfigure, se reorganize, de preferência com muito afeto, com muita arte, com muita sensibilidade. Adri, eu acho que a gente podia ir encerrando, então, essa conversa, né? Agradecer mais uma vez a participação de vocês, nos colocar sempre à disposição para que a gente possa tecer juntos uma grande malha de conhecimento, no qual a dança, a arte e a cultura possa ser aí um fio condutor das nossas relações. Agradeço também, professor Fernando, por essa parceria de mediação, a Kelly, a professora Maria Silvia, e penso que o nosso encontro é um encontro de pensar, né, pensar nas questões principais da vida, né, que são essas inter-relações, a intersubjetividade. A professora Maria Silvia apontou ali questões que nos é cara hoje no Colégio Estadual do Paraná, que é a questão da diversidade, da inclusão, né? A Kelly nos traz essa questão de como produzir, gerar menos resíduos, né? E de como essa mentalidade precisa ser atualizada, revisada, e isso só é possível com a educação. Então, o que a professora Maria Silvia vem desenvolvendo na prefeitura, junto com as professoras e professores, com a comunidade escolar, isso é reflexo, né, dentro dos programas, e o quanto é importante, né, os programas institucionais, né, o quanto que isso desenvolve, né, essa teia que a gente, né, conversou hoje, né, de relacionamentos. E parabenizar a Kelly por esse trabalho que eu não conhecia, né, e que ela já colocou aqui, que tem essa questão do suporte, né, para professoras e professores, né, e que provavelmente, né, nós do Colégio Estadual vamos nos voltar para fazer uma parceria, né, também com a professora Maria Silvia, para pensar essas questões que a prefeitura já vem trabalhando. Eu só tenho a agradecer por esse momento tão rico, né, de contribuições. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigado e até a próxima oportunidade para que a gente possa aí mover-se na mesma direção, para que o nosso mundo seja cada vez mais humanizado, sustentável e com muito afeto. Meninas, professoras, muito obrigado pela gentileza de vocês. Até a próxima oportunidade, então. Tchau, tchau.